Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 11 de setembro de 2021. A Ucrânia e Estados Unidos não vivem o melhor estágio de suas relações. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e, muito importante, inscrevam-se no canal, fortaleçam o canal. O apoio de Washington à questão Nord Stream 2, da Alemanha com a Rússia e sua recusa em ajudar na entrada imediata na OTAN irritam Kiev significativamente. E Washington está ficando cada vez mais desiludido com Zelensky, o reformador, o que pode ter consequências extremamente desagradáveis para Kiev. Nessas condições iniciais, o encontro dos dois presidentes, Biden e Zelensky, não poderia ter sido fácil. E cada detalhe disso pode se tornar decisivo para as relações com os Estados Unidos nos próximos anos. O encontro dos dois presidentes ocorreu em um momento em que Joe Biden e sua política em relação à Ucrânia podem e até deveriam ser julgados não por suas ações, ainda quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos no governo Obama, onde ele aprendeu a ter amizade com o antigo presidente Petro Poroshenko e aprendeu bastante sobre a Ucrânia, mas diretamente por suas decisões como presidente dos Estados Unidos. Essas decisões foram suficientes para enviar muitos sinais confusos aos aliados e parceiros americanos. Durante esse período bastante curto, certos elementos da doutrina de Biden entraram abertamente em conflito uns com os outros, ou foram simplesmente minados por ele. Biden afirmou em voz alta, e sua política externa será baseada no slogan, a América está voltando. Mas a sua saída desajeitada do Afeganistão apenas aumentou o círculo daqueles que o questionaram com ceticismo durante os primeiros meses de sua presidência. Biden estava obcecado com a ideia de que a América deveria mostrar a força de um exemplo, não um exemplo de força. Mas o exemplo dado no Afeganistão é claramente questionável. Biden priorizou as questões anticorrupção em nível nacional e global, mas forneceu uma oportunidade para concluir silenciosamente o Nord Stream 2, uma fonte de corrupção internacional, e com isso fortalece a economia da Rússia. Afinal, até agora ele não se traiu em apenas uma coisa, um desejo obstinado de fazer como presidente o que não pôde fazer sob Barack Obama, quando ainda era vice-presidente dos Estados Unidos da América. Eu digo isso porque ele propôs sanções muito mais ousadas na época contra a Rússia, que Obama não aceitou. Biden, além de prometer ele prometeu três coisas sobre a Ucrânia durante a campanha eleitoral, uma das quais foi um aumento da ajuda militar, incluindo armas letais. Outra coisa importante que Biden prometeu durante a campanha, e vale lembrar, é fazer da Ucrânia uma prioridade de sua política externa. É possível falar da Ucrânia como prioridade apenas com base no fato de que Zelensky se tornou o oitavo líder internacional e o segundo, depois de Angela Merkel, que é da Alemanha, né, que é muito conhecida, que o presidente americano recebeu na Casa Branca, no Salão Oval. Apenas esses dois foram recebidos na Casa Branca, no Salão Oval. No mínimo, podemos presumir com cautela que a Ucrânia está entre as 10 principais prioridades do atual governo, mas temos que ter cautela quanto a essa afirmação. Afinal, Biden, ao contrário de seu antecessor, entende o preço e o peso dos convites para a Casa Branca e das reuniões e é muito seletivo sobre quem e onde deve se reunir. Em primeiro lugar, ao escolher entre a prioridade da Ucrânia e a prioridade de restaurar a aliança com a Alemanha, o atual governo aposta no reestabelecimento da aliança com a Alemanha, ou seja, com Berlim. Em vez do desejado ajuste da posição alemã sob a influência sua influência americana, vimos a aproximação da posição americana à alemã, em particular as duas questões que são críticas para a Ucrânia, o Nord Stream 2 e a OTAN, em detrimento dos interesses da Ucrânia. Em segundo lugar, o governo Biden está convencido de que a Rússia, em princípio, não pode representar uma ameaça tão complexa para os Estados Unidos como a China.
e assim acredita em Washington uma espécie de período de teste nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia de Putin. Esse período de teste já deixou sua marca na agenda ucraniano-americana. Foi pelo desejo de dar uma chance ao diálogo com Moscou e não provocar Putin, mas uma vez que um pacote de ajuda militar adicional de 100 milhões foi adiado para o caso de uma verdadeira ofensiva russa, que eu já comentei num outro vídeo sobre esse assunto. Na véspera da visita, no entanto, Biden ofereceu à Ucrânia, e isso foi aceito, um pacote de ajuda de mais 60 milhões de dólares em ajuda militar. Nesse contexto, no período de julgamento com Rússia, é importante entender que Biden tem mais mãos para a Rússia do que para a Ucrânia, porque ao contrário do presidente Donald Trump, ninguém o acusou de conluio com os russos. O Trump vivia elogiando os russos. Quando ele fala elogiando os russos, ele vivia elogiando Putin, chamando-o de líder, homem sensato, etc, etc, etc. Ninguém estará sob escrutínio de suas ações e decisões na direção da Rússia, como foi o caso do chefe anterior da Casa Branca, no caso Trump, porque o Trump não queria fazer sanções e queria tirar as sanções da Rússia. O Congresso americano, inclusive de maioria republicana, que não deixou ele fazer isso. Portanto, ele não precisa provar que se preocupa com os interesses ucranianos, como foi o caso de seu antecessor. Pelo contrário, as suas exigências políticas e imparcialidade são até úteis para ele, no sentido político, para finalmente privar aqueles que se atrevem a alcançá-lo novamente com histórias sobre um possível conflito de interesse na Ucrânia. Há boas razões para acreditar que Biden, pessoalmente, e alguns membros de sua administração preferem apoiar a Ucrânia, no entanto, ele quer apoiar mantendo uma certa distância segura. Ele quer deixar a Ucrânia perto o suficiente para demonstrar uma compreensão da importância da Ucrânia para a segurança europeia e, ao mesmo tempo, para ele, Biden, não ser acusado de trair os interesses da agressão russa, mas deixando longe o suficiente dele, Biden, no caso de uma suspeição de um conflito de interesses. Essa é a minha avaliação de acordo com o comportamento dele, inclusive nessa reunião com o presidente Zelensky. Não era segredo para ninguém em Kiev, no caso, eu tenho falado Kiev, às vezes que em ucraniano é Kiev é em russo, que a administração Biden se concentraria na anticorrupção e que comprar apoio americano na forma de contratos com empresas americanas, como era sob a era Trump, não funcionaria para Biden. Comprar apoio sob a administração atual é possível presença de transformações internas. Infelizmente, a Ucrânia não aproveitou para assumir uma forma decente de combate à corrupção, ou seja, não deram bola, e isso é muito importante para o Biden. E acho que a Ucrânia tem que começar a se preocupar, o presidente Zelensky, muito seriamente com isso. O governo dos Estados Unidos também observou, e não a favor da Ucrânia, ataques públicos com críticas a Biden feitas pelo presidente Zelensky pessoalmente. Acho que esse foi um pecado do Zelensky. Ele acha que pensou que fazendo esses ataques vai pressionar o presidente Biden a ceder para ele. E principalmente no caso do Nord Stream 2, e na entrada da OTAN, o que não aconteceu. Segundo as informações, esses comentários do Zelensky foram recebidos como um sinal de ingratidão, da Ucrânia, no caso por causa do Zelensky, por tudo que a América faz pela Ucrânia, em particular pelos sinais de atenção que já foram demonstrados ao nível da atual administração durante o agravamento da situação nas fronteiras da Ucrânia, que aconteceu esse ano, com aquela movimentação de tropas russas. Além disso, não havia ninguém perto de Zelensky que pudesse transmitir uma mensagem a ele. Zelensky, você devia ter dito para ele o seguinte: você pode criticar a política, mas não os políticos, principalmente quando o político que você está criticando for o presidente dos Estados Unidos, que é o teu parceiro estratégico número 1 e é o cara que toma as decisões. Acho que isso aí alguém precisava ter dito para o Zelensky, não disse. Ou se disse, ele fez ouvidos moucos, o que não foi muito bom. Zelensky ainda conseguiu expressar questões complexas que funcionários do governo dos Estados Unidos relutavam em discutir com os ucranianos. Estas são questões relacionadas com o Nord Stream 2 e o progresso da Ucrânia rumo à adesão à OTAN.
De acordo com alguns participantes nas negociações, as autoridades americanas não mostraram nenhum sinal de desconforto moral, particular com a decisão sobre Nord Stream 2, ou seja, de deixar os russos concluir. Inclusive será concluído esta semana, segundo eu li hoje na agência russa TASS, com o seu fracasso em apoiar o ingresso imediato da Ucrânia na OTAN. Espero que durante a conversa sobre a OTAN, o Zelensky não tenha se concentrado exclusivamente no ingresso imediato na OTAN. Chances que Biden, durante sua própria presidência, já havia descrito em conversa telefônica com o presidente ucraniano que seriam muito pouco provável que eles entrassem imediatamente agora na OTAN. E de fato não aconteceu e não vai acontecer. Eu também já disse isso em alguns outros vídeos nas minhas análises. Em vez disso, ele se ofereceu para discutir todas as opções possíveis para se aproximar da aliança, com base na posição americana, no caso americana, dele Biden, sobre a integração euroatlântica como um conjunto de reformas concretas. Para o Biden, o importante é as reformas. Se a Ucrânia fizer a reforma, ela entra na OTAN. Se não fizer as reformas, ela não entra na OTAN. Ou pelo menos vai ter muito mais dificuldades de entrar. Em terceiro, mesmo depois de 8 meses na Casa Branca, o governo dos Estados Unidos da América não decidiu sobre o nível do seu envolvimento, se houver nas negociações de Donbass. Zelensky tradicionalmente ofereceu uma visão ucraniana dos Estados Unidos para o Biden, mas que não é aceita muito pelo Biden essa visão do Zelensky. O medo tradicional de Biden de se envolver em um conflito também joga contra o envolvimento dos Estados Unidos da América. A Ucrânia, por sua vez, também precisa pesar todos os modelos de envolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América não devem fazer um árbitro neutro, amarrado nas mãos e nos pés. É melhor tê-lo sempre ao seu lado. O Zelensky tem que avaliar isso e, para isso, as reformas sempre serão importantes. Para o governo Biden, então, as questões das reformas continuam a crítica. Aparentemente, ciente da alergia do governo ucraniano à palavra corrupção, eu diria o seguinte: Zelensky disse na véspera, foi acho que um erro grave dele, na véspera da reunião com Biden, né, que as acusações de corrupção da Ucrânia o ofendiam. O presidente dos Estados Unidos da América falou muito corretamente em público sobre a importância das reformas democráticas, o que ele chama de reforma democrática, inclusive a luta da corrupção. Em geral, sem mencionar a luta contra a corrupção e a prontidão dos Estados Unidos em apoiá-los. O presidente americano acredita claramente que os países corruptos não podem ser considerados verdadeiras democracias. Viram só? Isso aí. Quer dizer, quem é corrupto não tem democracia. Nenhum país, é o que o Biden considera. Você não será capaz de nomear nenhuma democracia no mundo onde o câncer da corrupção prevaleceria, falou Biden, em seu discurso na Verkhovna Rada, ainda quando ele esteve lá, sob a presidência do Poroshenko, que ele mencionou novamente durante a visita de Zelensky, ou seja, repetiu para o Zelensky o que ele falou lá para os deputados na Ucrânia. Os próximos passos na implantação da lista de reforma de 5 pontos bem conhecida de Blinken, que também esteve na Ucrânia, que determinarão quão seriamente seus colegas americanos levarão o plano de transformação da Ucrânia, que estreou em Washington e está agendado para a Comissão de Parceria Estratégica. Ou seja, há uma parceria estratégica e esses assuntos serão levados e tratados nessa comissão. Por fim, talvez o principal resultado da visita à Casa Branca seja que o presidente dos Estados Unidos da América claramente não acredita que a Ucrânia já tenha usado todas as suas chances para apoiar e envolver os Estados Unidos, né? E Biden parece pronto para dar outra chance à Ucrânia. A única questão é até que ponto a Ucrânia está disposta a aproveitar esta oportunidade, visto que sob a presidência de Biden será uma parceria baseada na orientação e não na aliança, como desejaria Zelensky. Ou seja, o Zelensky tem agora, nesses 2 anos e pouco que falta do mandato dele, um grande trabalho de casa para fazer, que é fazer as reformas e principalmente a luta contra a corrupção. Zelensky, vamos à obra, porque o Biden aí está com essa sombra em cima de você. Se você não resolver isso, vai ter menos ajuda e não vai entrar na OTAN. O fato do Zelensky ainda não ter feito nada quanto às reformas que precisam ser feitas na Ucrânia
principalmente quanto ao combate da corrupção, não é um sinal muito positivo para a entrada na OTAN, bem como para nas suas relações com os Estados Unidos e obter mais ajuda, não só na parte militar, mas com o investimento de empresas ucranianas. Ou seja, o Biden vai segurar tudo isso. Então é uma lição de casa que desde o início do mandato o Zelensky não fez. Mas acredito que não fez porque o presidente Trump não tinha muita importância quanto a isso, nessa relação. E mesmo que ele mantinha uma relação muito próxima, amistosa, com o presidente Putin da Rússia. Então o Zelensky não se mexeu, mas deveria se mexer agora, e tem que se mexer. E não deve falar que fica ofendido quando falam da questão da corrupção na Ucrânia, porque ela existe e é real. E esses oligarcas, que são os bilionários, os homens mais ricos da Ucrânia, que estão na política, muitos são deputados e têm postos-chave, pessoas deles, para participarem dos negócios da corrupção no Estado ucraniano. E o Zelensky tem, inclusive, um dos financiadores da campanha dele, amigo dele, né? O empresário Kolmowski, que está envolvido nisso tudo, inclusive foi sancionado pelos Estados Unidos. Ele é sancionado. Ele, um ucraniano que foi sancionado pelos Estados Unidos por corrupção, inclusive lá na Europa e nos Estados Unidos, através de suas empresas. Então o Zelensky tem que olhar isso com carinho. O que importa é que o que ele fizer contra a corrupção, o que ele fizer pelas reformas, é pelo povo ucraniano, é pela Ucrânia. E isso é importante. E aí vai ter uma participação maior, uma ajuda maior dos Estados Unidos da América. Né? E os Estados Unidos vai poder até impor a entrada da Ucrânia na OTAN, se é isso que se quer, e é isso que se quer efetivamente. Senão, acho que vamos esquecer. Talvez nos próximos 10, 20 anos, a Ucrânia não entra se continuar como está. A não ser que o próximo presidente, não sei se será o Zelensky, que vai concorrer à reeleição, ou algum outro presidente que vai mexer com isso. Mas essas reformas são importantes. Então, o fundamental para uma boa relação com os Estados Unidos e continuar obtendo ajuda que a Ucrânia precisa, são as reformas. Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo até aqui. Por favor, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.